Muitas vezes, quando ocorre a ameaça do desabastecimento ou para aproveitar o preço mais baixo de um determinado alimento, as pessoas acabam fazendo grandes reservas em casa. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o armazenamento adequado desses alimentos. Embora isso não seja divulgado abertamente, alguns produtos têm um prazo de validade muito estendido. É o caso, por exemplo, do arroz branco, que você pode comprar e armazenar por até 10 anos. Arroz, feijão, outros grãos que você usa para cozinhar, como grão de bico, por exemplo, lentilha, farinhas de quase todos os tipos, macarrão. Todos eles que vêm na cesta básica são ótimos itens para ser armazenados para tempos difíceis e duram bastante. Acontece, porém, que você tem que trocar a embalagem. Como você está vendo aqui, ó, todas as embalagens de arroz, feijão e desses produtos vêm com esses furos aqui. Isso diminui drasticamente a validade do produto. Também acumula umidade, o que estraga o arroz. Uma solução caseira para que você armazene esses itens de longa duração, para que eles tenham uma vida longa ainda mais estendida, são latas, vidros ou garrafas PET. O processo de armazenamento que eu vou ensinar para vocês hoje é usado já há muitos anos pelos Mormons, ok? Também constam em diversos manuais de defesa civil ao redor do mundo. Eu vou mostrar isso sendo feito num vidro para melhor visualização. Porém, você pode usar em latas, garrafas PETs e qualquer outro tipo de embalagem hermética, desde que seja destinada à alimentação. O primeiro passo é você distribuir o arroz em uma assadeira e levar ele ao forno para que ele seque bem. Você também pode deixar o grão um dia no sol, porque isso vai fazer com que ele seque e drene toda essa umidade que tem dentro dele. O procedimento é bastante simples. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu dedinho e enfiar aqui embaixo no like, ok? Eu tô ganancioso e eu quero 10 mil likes nesse vídeo. Depois você vai pegar esse mesmo dedinho e colocar no compartilhamento. Compartilha para a família, compartilha para os amigos, porque muita gente que tá por aí não sabe como armazenar arroz da forma correta. E a terceira coisa que você vai fazer com o seu dedinho é colocar aqui dentro e ver se o arroz está na temperatura ambiente depois que você tirou no forno. Não pode colocar nem quente de sol, nem quente de forno, nem quente de forma nenhuma nas preparações. É temperatura ambiente. Bom, vamos lá. O procedimento é bastante simples. Você vai precisar de folhas de louro, ok? 2 pacotinhos desse que vende no mercado é mais que suficiente. Você vai pegar umas 2 ou 3 folhas e vai colocar no fundo do vidro, ok? Depois disso, é só preencher com arroz. Você vai colocar mais ou menos uns 8 centímetros de arroz aqui, ou 4 dedos do vidro, ok? Depois disso, mais um pouquinho de folha de louro. Sim, o arroz armazenado vai pegar um pouquinho de gosto de louro, mas essa é uma das condições para que ele dure bastante tempo. Se você for usar vidro, coloca alguma coisa aqui para amortecer um pouco as batidas, ok? Dá uma batidinha aqui, mais 8 centímetros, a gente coloca mais um pouquinho de louro. Não importa muito quanto de arroz caiba no pote, você vai imaginando uma quantidade como essa de arroz aqui, mais ou menos meio quilo de arroz, você coloca uma folha, ok? Você vai fechar até preencher o vidro. Depois que preencher o vidro, você vai dar uma batidinha assim, ó, até que ele se acomode perfeitamente. Quanto mais batidinhas você der, mais o arroz vai descendo. Essa é a ideia. Quanto mais prensado ele ficar no vidro ou na garrafa PET, melhor, porque vai ter menos oxigênio aqui dentro. Vale apertar com a mão, vale tudo nessa hora. Quando você perceber que não cabe mais arroz aqui dentro, é hora de começar o procedimento de fechamento, ok? Você vai colocar mais uma folha de louro aqui no final, vai pegar um pedacinho de papel alumínio, tá? E fazer uma pequena panelinha com ele aqui, ó.
tá? É uma panelinha mesmo, você vai fazer a ponta do dedo para moldar ele e deixar ele desse formato aqui. Você vai colocar a panelinha no topo do arroz, ok? Vai pegar um algodãozinho embebido em álcool, vai colocar aqui em cima, acender e lacrar o vidro. Aqui está, você vai e fecha o vidro. Observe a tampa do vidro agora, como ela vai começar a descer. Olha só, ela desce, isso significa que todo o oxigênio aqui dentro do vidro está sendo queimado, ok? Esse outro vidro aqui eu vou fazer com absorvedores de oxigênio. Absorvedores de oxigênio você encontra em lojas especializadas, pela internet e até em alguns supermercados, ok? Basta pegar o envelopinho de dentro do vidro, colocar aqui e lacrar o vidro, bem lacrado. Independente do processo, se é absorvedor de oxigênio ou a bolinha de algodão com fogo, você deve lacrar o vidro o mais rápido possível. Fita isolante funciona muito bem. Algumas voltas. Lembre-se, o maior inimigo desse tipo de conservação é o oxigênio, porque sem oxigênio os carunchos não conseguem sobreviver, e a umidade, ok? O processo funciona exatamente igual, tanto no vidro, quanto na lata, quanto nas garrafas PET. Então vamos lá. Açúcar e sal, você não precisa colocar nenhum tipo de aditivo. Basta você colocar na garrafa PET ou no vidro, bater bem e fechar. Eles podem durar até 5 anos. Se você fez tudo direitinho, ele vai estar bem soltinho daqui a um tempo. Se você errou, ele vai virar uma pedra. Mas virar uma pedra não significa que ele está estragado. O processo com o louro serve para todo tipo de grão seco. Feijão, lentilha, grão de bico, milho, arroz, enfim, praticamente todos os itens mais comuns que você encontra no mercado. Também serve para você armazenar farofas e farinhas, ok? Farináceos como o macarrão não precisam ser quebrados e colocados em garrafa nem nada do tipo. Basta você tirar o oxigênio que ele pode durar até 2 anos. Existem relatos de arroz armazenados dessa forma aqui que duram até 10 anos. Por conta dessa vida extremamente alongada que o arroz, por exemplo, pode ter, é muito importante que você anote a data de quando você está fazendo a sua preparação, o tipo de arroz que você está colocando e se você está armazenando para poder garantir preço no futuro, o preço que você pagou há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Vamos lá? Do 5, né? Depois de tudo feito, você pega essa embalagem e armazena ela num local longe da luz solar. Curtiu? Muita gente como você também está armazenando alimentos agora. Vale muito a pena você compartilhar esse vídeo para o seu grupo de WhatsApp, para parente, para amigo e para família, porque desabastecimento pode acontecer em qualquer momento. Se você ainda não é inscrito no Guia do Sobrevivente, camarada, se inscreve que tem muito conteúdo legal para você. Se você já é inscrito, ativa o sininho para receber notificações. Eu espero bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo, então enfia o dedão aí embaixo, dá aquela força e fortaleça os canais que fazem serviços relevantes para você. Eu sou o Batata, seu Guia do Sobrevivente. A gente se vê no próximo. Até mais. Valeu!